Você quer entender melhor as funções e permissões de usuário do WordPress? O WordPress vem com um sistema de gerenciamento de função de usuário que define o que um usuário pode ou não fazer em seu site. Conhecer estas funções e permissões de usuário é essencial à medida que seu site WordPress cresce. Neste vídeo vamos aprofundar as funções e permissões de usuário para que você possa gerenciar melhor o seu site. O que são funções e permissões de usuário no WordPress? Usar funções e permissões de usuário no WordPress da maneira certa oferece um controle total sobre seu site e pode ajudar a melhorar a segurança do seu site. Usuários são pessoas que já se cadastraram em seu site e cada usuário recebe uma função específica quando sua conta é criada. Uma função do usuário é composta por determinados recursos ou permissões que explicam as ações que eles podem ou não fazer em seu site. Pronto para usar após instalar o WordPress, existem 5 funções de usuário padrão disponíveis: administrador, editor, autor, colaborador, assinante. Essas são as 5 funções que existem em uma instalação normal do WordPress. E quando o recurso de WordPress Multisite está ativado, ainda existe a função de superadministrador. O WordPress Multisite é um recurso que permite que com uma única instalação do WordPress você possa ter vários sites dentro de uma mesma instalação do WordPress. Basicamente é isso. Bom, eu vou criar um vídeo específico para essa função, porque não vou aprofundar muito, porque esse não é o escopo desse vídeo. Agora vamos ver um resumo de cada função de usuário, seus recursos e permissões. Em um site normal do WordPress, a função do administrador é a função de usuário mais poderosa. Os usuários com a função de administrador podem adicionar novos posts, editar posts de qualquer usuário e excluir esses posts. Além disso, eles podem instalar, editar e excluir plugins e temas. Mais importante ainda, os usuários administradores podem adicionar e excluir usuários e alterar informações sobre usuários existentes, incluindo suas senhas. Essa função é basicamente reservada para proprietários de sites e dá a você o controle total do blog WordPress. Se você estiver executando um site WordPress multiusuário, será necessário ter muito cuidado com quem você atribui a função de usuário administrador. Função do editor. Os usuários com a função de editor no WordPress têm um controle total sobre as seções de conteúdo do seu site. Eles podem adicionar, editar, publicar e excluir quaisquer posts do site, incluindo aqueles escritos por outras pessoas. O editor também pode moderar, editar e excluir comentários. Os editores não têm acesso para alterar as configurações do site, instalar plugins e temas ou adicionar novos usuários. Função do autor. Os usuários com a função de autor podem escrever, editar, publicar seus próprios posts. Eles também podem excluir seus próprios posts, mesmo que já tenham sido publicados. Ao escrever posts, os autores não podem criar novas categorias, mas podem escolher entre as já existentes. Eles também podem adicionar tags aos seus posts. Os autores podem visualizar comentários, mesmo aqueles que já estão com a revisão pendente, mas não podem moderar, aprovar ou excluir comentários. Eles não têm acesso às configurações, plugins e temas do seu site, portanto é uma função de usuário de baixo risco.
A única exceção é a capacidade de excluir seus próprios posts publicados. Função de colaborador. Os usuários com a função de colaborador podem adicionar novos posts, editar seus próprios posts, mas não podem publicar nenhum post. Ao escrever artigos, eles podem escolher entre as categorias já existentes e criar suas próprias tags. A maior desvantagem da função de colaborador é que eles não podem fazer upload de arquivos. Portanto, não podem adicionar novas imagens aos seus posts. Os colaboradores também podem ver todos os comentários do site, mas não podem aprovar ou excluir comentários. Por fim, eles não têm acesso às configurações plugins em temas do site. Portanto, não podem alterar configurações do seu site. Assinante. A função do assinante. Usuários com a função do assinante podem fazer login no seu site WordPress, atualizar seus próprios perfis de usuário, alterar suas próprias senhas. Eles não podem escrever posts, ver comentários ou fazer qualquer outra coisa dentro da área de administração do WordPress. A função de usuário é particularmente útil se você tiver um site de membros, loja online ou outro site, onde os usuários podem se registrar e fazer login. Função do superadministrador. Essa função de usuário só está disponível apenas em redes multisite do WordPress. Os usuários com a função de usuário superadministrador podem adicionar e excluir sites em uma rede multisite. Eles também podem instalar plugins em temas, adicionar usuários, realizar ações em toda a rede em uma configuração multisite do WordPress. Pense nisso como ter acesso de administrador a todos os sites da rede. Como personalizar funções e permissões de usuário existentes no WordPress. As funções de usuário padrão do WordPress têm recursos que funcionarão para a maioria dos sites e blogs do WordPress. Por exemplo, se você administra um site de revista, a função de editor pode ser atribuída à equipe sênior. A função de usuário autor pode ser atribuída à equipe júnior. E a função de contribuidor ou colaborador pode ser para escritores convidados. Mas às vezes você pode querer personalizar as permissões e recursos atribuídos à função para as necessidades específicas do seu site. Como a função de autor padrão permite que os usuários publiquem seus próprios posts, ele também permite que excluam os posts publicados. Neste caso, você pode remover o recurso que permite aos autores excluir seus próprios posts. Existem alguns plugins que adicionam funções específicas ao seu site. Mas se você deseja personalizar suas funções de usuário da maneira fácil, isso pode ser realizado utilizando o plugin Members, que é esse que nós estamos aberto aqui na tela aqui. Ele permite que você simplesmente crie, gerencie e altere funções de usuário em seu site. A primeira coisa que nós precisamos fazer é a gente instalar o plugin, né? Então vamos aqui, né? Eu vou deixar a URL desse plugin na descrição do vídeo. Vamos acessar a área de administração dessa instalação de teste. Está aqui, né? Eu vou aqui à área de plugins, adicionar novo. Vou colocar aqui members no campo de pesquisa, né? Aí tá aqui, é esse daqui, ó, members, membership, né? User Role Editor Plugin.
Vamos editar e instalar ele. Agora tá aqui. Vamos instalar e ativar ele, quer dizer, né? Vamos lá. Tá aqui, tô ativando ele. Após a ativação, você verá um novo item chamado Members no painel de administração do WordPress. Aí tá aqui, vamos clicar aqui nesse item aqui, Members. Aí o que nós vamos fazer, né? Vamos aqui, Members Funções. E aí nós podemos clicar na função de usuário que nós desejamos editar, né? Por exemplo aqui, clicar na função autor. Por exemplo, né, no exemplo que eu dei ali, né, o autor fazia algumas ações lá que eram inconvenientes, né? Por exemplo, o autor podia deletar posts. Eu vou clicar aqui nessa opção de negar posts. Por exemplo, apenas para você entender o conceito, eu vou explicar para você, né? Para remover um recurso para uma função, você clica na caixinha da coluna negar. Se você quiser adicionar um novo recurso, você marca uma caixinha da coluna conceder. Nesse caso aqui, né, eu estou marcando na coluna negar, eu estou marcando a opção deletar posts, publicar posts, porque, por exemplo, assim, se ele é autor e o post tem que ser enviado para o editor revisar, então não tem sentido o cara ele poder publicar um artigo sem ir para revisão, né? Então tá aqui, né? Essas funções aqui que eu quero negar para o usuário autor, para os usuários que possuem a função de autor. Se você não marcar uma caixinha para uma função disponível, esse usuário não terá esse recurso. Assim que terminar de personalizar sua função, certifique-se de clicar no botão atualizar. Essas alterações serão aplicadas automaticamente a todos os usuários existentes que tenham essa função e todos os novos usuários a quais essa função foi atribuída. Então, nós vamos agora, vamos fazer deslogar aqui. Eu vou me logar com o usuário que tem o papel de autor. Por exemplo, aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Ele é um autor do site. Ele tem a função de usuário autor. Vamos ver aí se o plugin funcionou mesmo, né? Vou aqui em posts, só aqui, ó. Como você pode ver, esse post que ele criou aqui, esse post de teste criado pelo autor Fábio, não aparece a opção dele enviar o post para a lixeira. E se eu entrar no post, não aparece o recurso dele publicar o post. Se ele fizer alguma mudança aqui, aí tá aqui, ó. Ele pode enviar para revisão, mas só que ele não pode. Tá vendo? Ele até salvou a alteração que ele acabou de fazer. E se tivesse com um sistema de notificação por e-mail aqui, o autor já seria. É que o SMTP não está configurado nessa instalação de teste. Mas tá aí, se tivesse um servidor SMTP configurado nessa instalação de teste, o autor receberia mensagem de envio para revisão, né? O editor, né? Aí tá aqui, você vê que o plugin funcionou certinho. Agora nós vamos para a próxima etapa do tutorial. Como criar funções de usuário personalizadas no WordPress.
Outra coisa que você pode fazer é criar funções de usuário totalmente personalizadas no WordPress, com conjuntos exclusivos de recursos. Para fazer isso, usaremos o mesmo plugin Members. Basta navegar até Members e adicionar New Rule. E dar um nome à sua nova função. Neste caso, vamos criar a função de desenvolvedor, que podemos dar a um desenvolvedor do WordPress certas permissões. Na coluna esquerda, possui diferentes seções com lista de recursos disponíveis. Selecionaremos a guia aparência. Em seguida, adicionaremos recursos para editar, instalar e atualizar temas. Depois disso, certifique-se que o botão adicionar função, de clicar no botão adicionar função para salvar a nova função de usuário. Em seguida, você pode criar um novo usuário e atribuir a esse usuário a nova função. Vamos dar uma olhada aqui como fazer isso. Bom, vou pegar um usuário que já está pronto já, né? Aí eu acessei esse usuário aqui. Aí, rolando a página para baixo, na parte inferior, você verá uma seção chamada Funções de Usuário. Basta marcar a caixa das funções de usuário que você deseja atribuir ao novo usuário e clicar no botão Adicionar Novo. Tá aqui, né? Desenvolvedor. Adicionar novo não, atualizar, né? Adicionar novo só se eu estivesse criando o usuário só. Agora que você cria uma nova função de usuário personalizada no WordPress e atribuiu ao novo usuário, você pode ver essa opção funcionando. Vamos lá. Funcionando. Aí tá aqui, ó. Funcionou direitinho, tá vendo? Ó, que ele só tem acesso ao menu Aparências. Aí ele pode atualizar tema, né? Gerenciar a parte de temas. Isso é só um exemplo, né? Esperamos que esse artigo tenha te ajudado você a entender funções e permissões de usuário no WordPress. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo, clique no sininho para receber as notificações. Apoie o nosso projeto. Obrigado.